Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, para que o mais breve possível a gente possa nos reencontrar. Ok, galera? Eu sou o professor Fernando, professor de Geografia da Escola Municipal Marechal Alcides Setyegon. Estamos aí mais uma vez trabalhando o nosso material de complementação escolar da semana. Nosso material dessa semana que vai do dia 19 até o dia 23 de outubro. A nossa parte, a parte de geografia, está na página 7 do nosso material. Ok, galera? Hoje a gente vai trabalhar dois temas importantíssimos. A gente vai estar falando sobre a globalização até os dias atuais, né? Os efeitos dela no nosso dia a dia. E falando também sobre a formação dos estados nacionais. Ok, galera? Os nossos exercícios, nossas atividades, elas vão estar trabalhando esses dois temas. A gente tem a atividade número 1 e a atividade número 2. A atividade número 1, ela nos pede que a gente dê um título para cada imagem apresentada aqui. Então a gente tem aqui essas três imagens, a imagem da América do Sul, essa segunda imagem aqui que é a globalização, fala sobre a globalização, e a terceira imagem, né, que é o homem em diversas etapas do tempo. A gente vai dar um título para cada uma dessas imagens. E a gente vai ter a atividade 2. E se tivesse que explicar para alguém, como explicaria? Agora que você já conseguiu identificar os temas abordados, com suas palavras escreva pelo menos 3 ou 4 ou 5 linhas sobre cada tema abordado, ok? Então, gente, eu vou tomar aqui a liberdade de começar a explicar a vocês a partir da atividade 2, para que depois, assim, a gente vá para a atividade número 1. Quando a gente olha aqui, é óbvio que a gente está falando de globalização, né? Aqui é óbvio que a gente está falando sobre o homem no decorrer do tempo. E aqui, sobre quando a gente olha para o mapa, a formação dos estados nacionais. A gente tem aqui também uma audioaula muito importante, muito legal, com esse íconezinho azul aqui. Acessem, vocês vão ter uma aula maravilhosa a respeito do tema. E então, vamos lá, vou começar pela atividade 2. É claro, aqui a gente vai estar falando sobre esses dois temas que são importantíssimos. A formação dos estados nacionais e a questão da globalização. Quando a gente fala sobre estados nacionais, gente, quando a gente está falando sobre estados nacionais, a gente está falando sobre. A gente vai ter que falar sobre alguns termos para que a gente possa compreender estados nacionais. A gente vai ter que falar sobre estado, a gente vai ter que falar sobre território e a gente vai ter que falar sobre nação. Para entender estados nacionais, a gente tem que saber o que é um estado, a gente tem que saber o que é uma nação e a gente tem que saber o que é um território. Então a gente tem que entender que estado ele é um país soberano com uma estrutura própria, ele possui uma estrutura própria, ele é politicamente organizado, ele pode ter no conjunto, possui conjunto de instituições que o controlam, que o administram. Já a nação não. Então, assim, Estado, voltando, Estado. O Estado é um país com estrutura própria, politicamente organizado, com instituições que controlam e administram. Quando a gente fala de nação, a gente já está falando de outra coisa, já está falando de laços históricos. A gente está falando da questão da identidade. A gente está falando de uma comunidade que se junta através desses laços históricos. Idioma próprio, religião própria, a mesma origem. Nem toda nação é um Estado, por exemplo. Né? Para que haja Estado, tem que ser politicamente organizado. Tem que ter, como eu falei, essas instituições que controlam e administram. E quando a gente fala em território é o espaço onde existe uma relação de poder. É um espaço onde existe uma relação de poder. Isso é um território. É aquele espaço delimitado onde vai existir essa relação de poder ali, nesse espaço. Com base nisso, a gente consegue entender
O que é um Estado, um Estado nacional? O Estado nacional ele existe quando há um governo centralizado. É todo Estado que possui um governo centralizado, soberano, sobre uma nação e que habita um território. Então, quando a gente pensa em Estado Nacional, a gente pensa exatamente nisso. A gente pensa num governo centralizado, ou seja, a gente tem que ter essa instituição política administrativa que exerce uma soberania sobre uma nação e que habita um território. O Estado Nacional ele precisa de um território. Ele precisa de um território delimitado. Ele precisa de uma nação ali dentro. E ele precisa também de um governo centralizador, aquele governo centralizado que administra aquele território. Ok? Então, esse é mais ou menos o conceito de Estado-nação. Ok? E quando a gente fala em globalização, a gente já está falando dessa maior integração política, essa maior integração econômica, essa integração cultural que vem crescendo ao longo do tempo. É um processo histórico. Ela não é algo. Não é um processo uniforme, ele não vem acontecendo da mesma forma ao longo dos anos. Ele vem crescendo cada vez mais e é um processo que ele atinge todo mundo, ele tem consequências globais e tem consequências regionais também. Okay? A globalização é um fenômeno importantíssimo que nos atinge de diversas formas. Tanto na questão cultural, né, quando você acaba se apropriando de uma cultura que de repente não era sua, quando você tem acesso a outras culturas, a outras identidades. Essa globalização ela pode ser política, né? Pode ser a globalização também econômica. Hoje as relações comerciais elas estão cada vez mais rápidas, né? A gente tem as economias dos países que são interligadas, a questão da compra e venda de produtos internacionais, a questão também dos transportes cada vez mais rápidos, cada vez mais interligados, a questão também da comunicação, os meios de comunicação que hoje em dia não são tão lentos, são cada vez mais rápidos. Uma coisa que acontece do outro lado do planeta, a gente tem acesso de uma forma cada vez mais rápida, principalmente com o advento da internet, né? Então, baseado nisso que a gente está falando aqui, você consegue traçar algumas linhas, 4 ou 5 linhas a respeito de cada tema, a respeito do que é o Estado Nacional e a respeito dos efeitos do que é a globalização e os efeitos dessa globalização sobre cada um de nós. Ok? Enfim. Então, vamos lá. Aí voltamos aqui para o número 1. Com base nessa reflexão inicial, ouça a audioaula e dê um título a cada imagem. A gente tem aqui na primeira imagem, deveria dar o primeiro título aqui, a gente tem um mapa da América do Sul, né? Esse mapinha da América do Sul, vemos aí em verde o Brasil, os outros países compõem aí a América do Sul. Deixa eu só botar eu aqui para o outro lado aqui para poder facilitar. Pronto. Tá aqui a América do Sul, né? Será que o Brasil, gente, sempre teve o mesmo território, né? E como essas fronteiras foram conquistadas, né? Como elas foram delimitadas? A base de quê, né? Então, assim, o Mapa Mundi ele nos mostra a configuração das fronteiras, né, que a gente tem hoje. Mas isso pode mudar? Essas fronteiras sempre foram assim? Essas fronteiras podem mudar? A disputa territorial ela é uma verdade? Ela existe, a disputa territorial entre os países? Sempre existiu essa disputa territorial? Na verdade, essa disputa territorial ela sempre existiu e ela foi sempre a causa de muitas tensões, de muitos conflitos, né? Às vezes em busca de maior território, às vezes em busca de produtos, às vezes em busca de riquezas, em busca de poder. Essas fronteiras elas foram delineadas ao longo do tempo, elas foram formadas ao longo do tempo.
Uma fronteira que a gente enxerga hoje nem sempre vai existir daqui a alguns anos, né? Pode se modificar. E o que nós vemos agora são os estados nacionais da América do Sul. A gente consegue ver aí o mapa da América do Sul. Se a gente for falar sobre um tema, um título, a gente pode falar sobre a América do Sul, territórios e fronteiras, formações dos estados nacionais na América do Sul. Tudo isso pode ser dito olhando esse mapa da América do Sul. Podemos utilizar todas essas sugestões como título, ok? Já aqui na 2 nós temos falando sobre a globalização, né? As causas, a globalização, os fatores da globalização, né? Deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho aqui, né? Aqui temos a globalização ao longo do tempo, as fases da globalização, a época das grandes navegações, o período da Revolução Industrial, até hoje, onde a gente tem a Revolução Científica Tecnológica, né? Todas as fases da globalização. Com isso, a gente já pode fazer também um outro título, né? A gente pode ali ver uma organização política e econômica do mundo, uma organização do mundo no século XX e no século XXI. A gente pode falar sobre a globalização, né? Aqui a gente está falando, quando a gente olha para esse mapinha aqui, para esse quadrinho número 2, a gente está justamente vendo isso, né? Uma organização política e econômica, né? Em todo o mundo. A gente está olhando aqui a organização no mundo no século XX e século XXI. Né? Isso aqui é como se fosse um mapa mental da globalização. Né? Como que ela se organizou até chegar nos dias atuais. Portanto, a gente pode deixar como sugestão a globalização, a organização da globalização durante os séculos, enfim. A gente pode usar diversos títulos aqui, ok? E por fim, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, por fim nós temos o terceiro título. Nós temos aqui o homem, né, através dos tempos, até chegar nos dias atuais, né? A gente tem aqui uma visão, né, da identidade cultural, né, nesse mundo global. Né? A gente tem aqui o homem na época da caça, da coleta, o homem na época da agricultura, ele na época da indústria, até chegar na sociedade em rede, a sociedade atual. Né? Então é o homem em busca da sua identidade cultural. Né? O homem em busca do mundo global. O trajeto que o homem percorreu até chegar ao mundo global. O trajeto que o homem percorreu até chegar na sociedade em rede. Né? Podemos utilizar todas essas sugestões como títulos para esse número 3 aí. Ok? Então a gente tem aqui, na número 1, a gente tem a América do Sul. Temos aqui a América do Sul, os estados nacionais, a formação do território, o mapa da América do Sul. No número 2, nós temos a organização da globalização, um esquema de organização da globalização através dos séculos, para que ela se tornasse o que ela é hoje. E no número 3, temos o ser humano em busca da sua identidade cultural, né, no mundo global. Né? O homem buscando a sua identidade até chegar na sociedade em rede. A evolução desse homem, né, que vai desde a idade da pedra, desde a caça da coleta até os dias atuais. Ok? Espero poder ter ajudado vocês de alguma forma. Grande abraço a todos e até a próxima, galera.